Bem-vindo ao Metro Quadrado. No episódio de hoje viajamos até Vila Nova de Gaia e conhecemos o Macau Valley, o projeto que se distingue pela sua arquitetura diferenciada numa localização cada vez mais procurada. No caminho reunimos especialistas do setor num pequeno almoço dedicado à habitação e à necessidade urgente de aumentar a oferta. Também houve tempo para visitarmos um novo empreendimento com vista direta para o convento de Mafra e que promete aliar localização, conforto e eficiência. Fica connosco porque, como vai ver, cabe muito mais do que imagina num metro quadrado. Em Vila Nova de Gaia que desponta Macau Valley, uma intervenção pensada para se integrar na cidade, valorizando a envolvente luz natural e a relação entre interior e exterior. O projeto Macau Valley 2 distingue-se pela sua arquitetura diferenciada, sendo a evolução natural de um projeto que já marcou esta zona de Vila Nova de Gaia, seja pelas suas áreas generosas, seja pelos amplos terraços ou pelas garagens fechadas em boxe. A grande diversidade de tipologias, com plantas variadas e não repetitivas, faz com que o projeto abranja um grande público-alvo. Desde famílias que procuram espaços amplos e amplos terraços, seja jovens que procuram uma grande proximidade com o Porto. A relação do edifício com o terreno transforma cada apartamento num espaço único. A luz, a orientação e a integração com a rua criam ambientes amplos, convidativos e funcionais, reforçando a experiência de habitar com conforto e estilo. Cada detalhe do desenho exterior acrescenta valor e personalidade às residências. O nosso objetivo foi alongar o edifício pela encosta que se desenvolve no terreno, motivando a criação de apartamentos com tipologias diferenciadas e, ao mesmo tempo, criando espaços exteriores qualificados, com grandes varandas e com grandes espaços para usufruto exterior. Essa foi a principal razão do desenvolvimento e do desenho deste edifício. A morfologia deste terreno criou-nos não só um desafio, mas também uma oportunidade de podermos explorar geometricamente o edifício. E foi aí que conseguimos criar estas varandas e todos estes terraços que se alongam pela rua que está mais a sul do edifício, permitindo trazer essa qualidade, esse espaço exterior a cada um dos apartamentos. A transição para a sustentabilidade do edifício contou com a realização de um estudo que permitiu calcular a sua pegada ecológica. A análise identificou os principais impactos ambientais, contribuindo para uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos. Macau Valley, no nosso entender, é um bom exemplo de um edifício sustentável na medida em que apresenta um valor muito abaixo da média europeia, cujo valor é de cerca de 600 kg de CO2 equivalente por metro quadrado. O projeto Macau Valley apresenta cerca de 470 a 475 kg de CO2 por metro quadrado e, portanto, é um projeto que nos enche de orgulho na medida em que conseguimos, com este cliente, o melhor equilíbrio das soluções sustentáveis. Um dos princípios bases da nossa empresa é a durabilidade, sendo que para os nossos edifícios sempre fazemos uma escolha criteriosa de materiais, desde caixerias da Chuco até acabamentos da porcelanosa, o que mostra o nosso compromisso com a durabilidade e o que queremos oferecer aos nossos clientes. A localização é um dos grandes trunfos deste projeto, seja através do metro, com a escassos minutos a pé temos a estação Dom João II ou a estação João de Deus junto ao Corte Inglês, seja através de carro, através da Ponte do Infante ou pela VCI com acessos diretos à autoestrada. Também temos grande proximidade aqui num raio próximo com escolas, creches, supermercados, o que permite ter uma grande proximidade com os serviços do cotidiano. A primeira fase deste conjunto arquitetónico já está totalmente comercializada. Iniciamos agora a segunda fase, sendo que já temos 25% de comercialização, o que mostra a grande recepção que temos pelo mercado. Mais que construir habitações, procuramos desenvolver um projeto com uma arquitetura moderna, com durabilidade, algo que caracteriza a nossa empresa ao longo dos seus 45 anos de atividade.
O Macau Valley continua a crescer com segurança, qualidade e confiança. Com vendas já iniciadas e uma entrega planeada com rigor, o projeto mantém-se como referência de inovação, sustentabilidade e excelência arquitetónica, garantindo residências preparadas para o presente e para o futuro. O Porto liderou o investimento em nova habitação em 2025. Durante o último ano, deram entrada pedidos de licenciamento para 5.590 novas casas na cidade, de acordo com o Confidencial Imobiliário. Esta nova oferta projetada inclui 7 edifícios de grande escala. Entre eles, destacam-se um edifício com mais de 300 apartamentos e outros 2 com mais de 200 unidades cada. Os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística confirmam a pressão crescente no mercado da habitação. Em 2025, os preços das casas aumentaram 17,6%, enquanto o número de transações cresceu 8,6%. O cenário continua marcado por forte procura e pela contínua subida de valores, num setor com dinamismo, mas também com desafios estruturais cada vez mais evidentes. Foi neste contexto que a Vida Imobiliária reuniu especialistas do setor num pequeno almoço dedicado à habitação e à urgência de aumentar a oferta. Continuamos com um mercado muito dinâmico, uma procura muito forte nos vários segmentos da habitação. Nós temos desde aquilo que é uma necessidade de habitação a custos controlados até ao segmento mais elevado com uma forte dinâmica. Uma procura transversal que atravessa diferentes segmentos e perfis de compradores continua a pressionar um mercado onde a oferta não tem acompanhado o ritmo. Esta é uma questão central para o país e que está no topo da agenda do governo, com medidas que procuram responder às necessidades de ter mais habitação e de esta ser mais acessível. O governo reconheceu a importância de aumentar a oferta. As medidas vão nesse sentido, dar condições aos promotores, investidores imobiliários e aos proprietários para trazer mais oferta ao mercado, ora através das casas que já existem, pô-las no mercado, ora através das casas que precisam de existir para as construir. Ainda assim, os especialistas sublinham a importância de conhecer o detalhe das propostas e perceber como podem ser aplicadas no terreno. Até porque a capacidade de resposta do mercado continua a ser afetada por dificuldades estruturais, como o aumento dos custos de construção, agora agravado pelo atual contexto internacional. Esta conjuntura geopolítica é de facto desafiante. Estamos na expectativa do que é que toda esta nova realidade nos vai trazer. Nós sabemos que toda esta conjuntura vai ter impacto na economia e precisamos de perceber qual é o impacto que isso vai ter, obviamente, nos preços de construção. A incerteza global continua a influenciar o comportamento do mercado, com efeitos que se refletem não só na confiança dos investidores, mas também nos custos associados à construção. O que se pôde constatar aqui hoje foi que vemos muitos promotores adaptarem-se com muita criatividade e muito profissionalismo a estas necessidades do mercado. Apesar dos desafios, o setor que procura adaptar-se com soluções cada vez mais ajustadas às exigências do mercado. Um dos caminhos promissores para aumentar a oferta é a construção de raiz para arrendamento, ainda pouco expressiva em Portugal, mas com forte potencial de crescimento. Há também investidores que olham para Portugal pensar quando é que vão ver imóveis só 100% destinados ao arrendamento. Há muito pouco produto, mas há muito interesse da parte dos investidores internacionais. Hajam condições, haja também o apoio aqui do Estado, que os investidores estão cá muito atentos ao nosso mercado, estão cá presentes. Ao mesmo tempo, a inovação e a tecnologia começam a assumir um papel cada vez mais relevante na forma como se faz habitação. O facto do cliente poder estar em casa ou poder estar fora de casa
e poder controlar toda a sua casa de uma forma tranquila, isso dá um grande conforto, a pessoa saber que se tiver uma fuga de água, que não vai ter nenhum problema quando chegar a casa, se começar a chover quando não é previsto, a pessoa poder fechar os stores. É uma experiência que o utilizador tem da casa, não só quando está dentro, mas também muito quando está fora. Mas a simplificação dos processos continua a ser central para desbloquear nova construção e garantir maior previsibilidade para quem investe. A rapidez e clareza no licenciamento são apontadas como fatores decisivos para acelerar a entrada de nova oferta no mercado. Por mais reduções fiscais que se possam fazer, se não se simplificar, dar previsibilidade aos promotores, nós precisamos de saber quanto tempo é que demora o licenciamento. Ao dia de hoje não sabemos. Depois tem de ser célere. Precisamos que as coisas andem rápido. Só dessa maneira é que vamos conseguir dar a resposta que os portugueses precisam. Entre procura elevada, desafios estruturais e novas oportunidades de investimento, o setor da habitação continua em transformação. Aumentar a oferta, acelerar processos e criar soluções diversificadas será determinante para responder às necessidades do mercado. Em Mafra, onde a tranquilidade se cruza com a proximidade a Lisboa, começam a surgir projetos pensados para uma nova forma de viver. Mais do que responder a necessidades básicas, este tipo de construção procura oferecer conforto, eficiência e qualidade no dia-a-dia, adaptando-se ao ritmo de famílias modernas que valorizam equilíbrio, espaço e bem-estar. Mafra é um lugar para quem quer desacelerar. Temos muita proximidade com as praias da Ericeira, Reserva Mundial de Surf. Temos aqui supermercados diversos, escolas com qualidade e é uma cidade onde se vive de uma forma bem tranquila, uma forma leve, onde as pessoas parecem que não andam tão agitadas como nos grandes centros. Então, assim, é o tipo de local para quem quer proximidade com a natureza e qualidade de vida. A componente histórica e cultural é outro dos pilares desta região. O Palácio Nacional de Mafra, classificado como Património Mundial, marca a identidade local e reforça o valor da zona, contribuindo para um enquadramento único entre tradição e desenvolvimento recente. Esse empreendimento ele é dividido em 3 pisos, são 6 frações, todos os apartamentos são T3. 2 deles com terraços com cerca de 80 metros quadrados e outras 4 frações com varandas com vista para o Palácio Nacional de Mafra. Eu diria que esse empreendimento é uma das melhores oportunidades existentes hoje no mercado aqui nessa região. Por quê? O metro quadrado em Mafra é um metro quadrado que tem valorizado nos últimos 5 anos, sempre acima da média nacional. E pelas características desse empreendimento, ele se transforma em algo, digamos, único, né? Com um potencial de crescimento e valorização incrível. Aqui, cada detalhe foi pensado com um objetivo claro: garantir durabilidade e conforto ao longo do tempo. Desde a escolha de materiais até às soluções técnicas aplicadas, tudo contribui para uma construção mais eficiente, capaz de responder às variações térmicas e às exigências de utilização diária. O empreendimento oferece tudo de melhor para a sua família. Elevador, arrecadação, está sendo construído com acabamentos de altíssima qualidade, bloco térmico, capoto, castilharia e vidros duplos, VMC, que quando existe numa construção, você já percebe como o construtor está sendo detalhista e cuidadoso naquela construção, que nada mais é do que a circulação do ar, um apartamento totalmente fechado. Então, é um empreendimento assim, maravilhoso para você que está à procura de um apartamento aqui em Mafra. Num contexto em que a qualidade de construção faz toda a diferença, este empreendimento afirma-se como uma solução sólida
para quem procura investir num espaço preparado para o futuro. Um projeto que alia localização, conforto e eficiência, pensado para viver com tranquilidade todos os dias. E é o fim de mais um metro quadrado, onde ficamos a conhecer o Macau Valley, um projeto desafiante e inovador que valorizará ainda mais a zona de Vila Nova de Gaia. No debate imobiliário, focámo-nos num tema que continua a centrar a atenção: a habitação e a criação de novas soluções e mais oferta. Para terminar, encontramos em Mafra um projeto pensado para uma nova forma de viver, onde uma boa proximidade da cidade se alia à tranquilidade e ao conforto. E agora, o metro quadrado também cabe no Jornal Sol, todas as sextas-feiras.